dar continuidade aí na página 27, no exercício 6, e aí a gente segue o conteúdo, né, com essa parte de localização. Até essa restante de conteúdo, tá, gente? Vai ser bem tranquilo pra gente, a gente já tem essa experiência, né, com a reta numérica. Então, a única coisa que foi acrescentada esse novo conjunto, né? Tudo que vai ser feito aqui, gente, nas demais páginas, apesar de ter colocado ali a meta até a página 29, né, de repente a gente consegue avançar um pouco mais. Mas vocês deram... Já fica mais adiantado. Ô, professor, eu não consigo te ouvir direito, eu acho que o seu áudio está muito baixo. Ele vem falando de localização de um ponto na reta e comparação, tá, gente, de números racionais. Nós já fizemos isso para números inteiros, tá lá atrás. Trabalhar com a representação na reta e também trabalhar com a comparação. Aí agora a gente simplesmente, vai pegar esses conhecimentos que a gente já tem lá, que nós já fizemos com os números inteiros, e trazer aqui para os números racionais, né? Sabendo que esse conjunto ele vai acrescentar mais valores, né? Então, ó, dando continuidade aí, vamos primeiro concluir o exercício 6, né, da página 27, e aí a gente continua no conteúdo, que é essa parte de localização de números racionais na reta numérica. Então, gente, exercício 6 aí, página 27. Página 27, exercício 6. Então, ele coloca essa tabelinha, né? Deixa alguns espaços aí para vocês preencherem, tá? Ele quer fração decimal, fração irredutível e número decimal. São essas três representações do mesmo valor, né? Então, a gente sabe que um mesmo número pode ser representado aí de maneiras diferentes. Então, simplesmente essa tabela é para você representar um mesmo número, um mesmo valor, só que de formas diferentes. Por fração decimal, fração irredutível, né, que é aquela já simplificada, e o número decimal. Então, vamos colocar aqui nossa tabelinha. São 4 valores. Professor, não dá para ver muito bem. Tá meio... Ruim? Tá cortando. Você acha que do lado de cá, será que fica melhor, gente? Fica, com certeza. Fica melhor para visualizar? Yes. Então, beleza. Vou fazer a tabelinha pro lado de cá, tá? Não. É porque eu... Será que é por causa da luz, a posição? Porque às vezes tem muita coisa do reflexo. Pelo menos aqui eu vejo Então, muito reflexo, né? É porque, para mim, é porque eu coloquei sua tela na tela principal. Aí fica grande tudo assim. Não, dá para ver de boa, professor, lá. Mas vamos, né? Vamos trabalhar aqui desse lado para ficar bom para todo mundo conseguir visualizar bem. Muito obrigada. Beleza? Então, o primeiro aqui, fração decimal. O segundo aqui, fração irredutível. Tá? E o último aqui, o número decimal. Aí, o que ele colocou preenchido? Nesse primeiro aqui, ele tem a fração irredutível, 1/5. Nesse segundo aqui, fração decimal, 60 centésimos. Nesse terceiro, ele coloca o número decimal, 0,02. E nesse outro aqui, fração decimal, 15 décimos. E pede para a gente preencher, né, o restante. E aí, gente, dá para enxergar bem? Tá tranquilo? Então, Tranquilo. Então vamos lá, gente. Ó. A tabela aparece dessa maneira para vocês, então a gente só precisa preencher, né, os outros quadradinhos aí, utilizando o que a gente tem como referência. Nessa primeira linha aqui, a nossa referência é a fração irredutível, né? Então, a partir da fração irredutível, nós vamos aqui encontrar a fração decimal e o número decimal. Gente, para encontrar o número decimal, desde que você tenha a fração, né, seja ela irredutível ou não, para sair da fração para o número decimal, o que vocês têm que fazer? Eu tenho uma fração. Não necessariamente precisa ser irredutível. Simplesmente uma fração. Você quer converter, transformar um número, né, fracionário em decimal.
Como que você faz isso? Qual que é a única coisa que a gente precisa fazer? Para sair de fração para número decimal, que é justamente para preencher esse quadradinho aqui. O que a gente precisa fazer? I don't remember. Gente, mas me senti tão solitário agora, porque eu perguntei. Eu não lembro. 20 de 100 Oi? no primeiro fração decimal. Olha só. Olha a pergunta que eu tinha feito, gente. Ó, você tem uma fração qualquer, tá? Aqui a gente tem a fração irredutível. Nesse outro caso, a gente tem a fração decimal. Como eu falei, não importa se você tem uma fração decimal ou uma fração já irredutível. Alguém te forneceu uma fração e pede para você transformar essa fração em um número decimal, qual que é a única coisa que você precisa fazer? O que você precisa fazer com uma fração para transformar ela em decimal? Lembre-se, gente, a fração ela representa uma operação matemática. Que operação que é essa? Ah, então seria, acho que Divisão. 10 por 5, professor. 10 Tá. por, 10 por 50. Uma fração ela representa uma divisão. Divisão. Basta que você efetue a divisão. Só isso. Tá? Quando eu perguntei para vocês, fornece uma fração para vocês, o que eu faço para encontrar um número decimal? Gente, só divide. Tá? Basicamente faz isso. Ó. Eu quero encontrar um número decimal a partir de uma fração, você simplesmente efetue a divisão. Quando você vê essa fração aqui, ó, 1/5, tá? 1/5 é a fração. Só que isso representa uma divisão. Que divisão? 1/5 é a divisão, ó, 1 dividido por 5. Você quer saber o número decimal? Divide 1 dividido por 5. E pronto, é só isso. Em todos os casos. Pega o numerador, divide pelo denominador e acabou. Você já tem o seu resultado, tá? Um número decimal. Beleza? Então, o primeiro quadradinho que a gente vai preencher aqui, gente, é dos números decimais, que é o mais simples. Pega 1 e divide por 5. Quanto que é 1 dividido por 5, gente? É 0,20. 0,20, tá? Ou você pode também deixar simplesmente 0,2, tá, gente? Então, ó, fica a escolha. Note que 0,20, tá? É o mesmo que simplesmente 0,2. As duas escritas aí estão fornecendo pra gente o mesmo resultado, tá? Então, ó, Então, você pode escrever... pode deixar os dois. Pode deixar. Um dos Você dois. pode escrever 0,2, 0,20. Se você quiser escrever isso aqui, ó, alterou alguma coisa no resultado? Não. Não, tá, gente? Só, ó, mais um 0. Alterou o resultado? Tá? O que define, tá? O que define realmente o número é isso aqui, ó, a posição da vírgula. Eu não mexi na posição da vírgula. Eu posso colocar um monte de zero aqui, que esse número vai continuar sendo 0,2. Por isso que aumentar zeros ou tirar todos eles aqui, desde que a vírgula esteja no mesmo lugar, tá? A gente continua falando do mesmo número, beleza? Então, 0,2, 0,20, 0,200, 0,2000, no final das contas, tudo é simplesmente 0,2, beleza? Que é o resultado da nossa divisão aqui de 1 por 5. Achamos o nosso número decimal, então esse que é o procedimento. Agora a gente precisa encontrar a fração decimal, né, gente? Em resumo, essa fração decimal é aquela que tem um denominador, né? Um denominador aí de base 10. Tá alguma coisa aí dividido por 10, dividido por 100, tá? Então, olha só. Que nem aqui, ó. Na nossa fração decimal aqui, por exemplo, a gente tem 60 dividido por 100, tá? Que poderia até ser... poderíamos simplificar aqui e ficar 6 décimos. Mas olha só. Como que a gente sai desses resultados para uma fração decimal? O que vocês podem utilizar como recurso? A gente pode chegar na fração decimal aqui a partir de qualquer um daqueles valores. Fica simples, a partir de qualquer um daqueles valores. Mas qual que é a ideia que vocês têm para a gente sair de um desses valores para chegar na fração decimal? Multiplicar por 10. Oi? Multiplicar por 10. Multiplicar a fração irredutível por 10. Multiplicar a fração irredutível por 10, então seria
Você propõe isso? 1/5 vezes 10 em cima, vezes 10 embaixo? Exato. Seria isso? Multiplicando, a gente teria 10 vezes 1, 10. 10 vezes 5, 50. 50. Mas esse aqui é o nosso resultado? Eu Não. acho que é. Tá? Então, olha Eu só, gente. coloquei 20 sobre 100. Gente, eu quero que vocês pensem da seguinte maneira, tá? Eu quero que vocês busquem aqui um denominador 10, tá? Ou no caso, pode ser também, ó, quero não aparecer um denominador 100, tá? Mas eu quero que vocês foquem o seguinte. Foquem no denominador 10. Se não der por 10, um denominador 100. Se não der 100, um denominador 1000. Desde que seja de base 10. 10, 100, 1000. Olhe para o... Ah, tá. Então tem tá? que Eu ser, quero que vocês olhem para o tem que ser denominador. especificamente o denominador 10. Isso. Quando a gente pensa em fração decimal, olha só, gente, os denominadores aqui é que são de base 10. Então, ó, qual que seria uma das ideias, tá? Uma das ideias. Vamos trabalhar com os dois valores, tá? A proposta foi a partir da fração irredutível, né? Vamos aqui pela fração irredutível mesmo? Olha só. Vamos ainda trabalhar com a fração irredutível 1/5. Eu quero que vocês pensem o seguinte, gente. Trabalhando com esse conceito de multiplicação mesmo. Eu não preciso de um denominador 10, né? Pensa aí, Olha só, olha lá. Olha só. Olha lá. Olha só. Multiplica por 10, multiplica por 2. Isso, tá? Eu quero que vocês olhem assim, ó. Analisa o seu denominador e veja. Eu preciso multiplicar o meu denominador por quanto para chegar ali em um número de base 10, ou seja, num 10 mesmo. 5 vezes quanto? O 5 multiplicado por algum número chega a 10? Sim. Então, multiplicado por quanto? 2. Então, se eu multiplicar, gente, ó, se eu quero uma fração equivalente, se eu multiplicar o denominador por 2, então eu preciso fazer a mesma coisa com o numerador. Se eu multiplicar o 5 por 2, eu também tenho que multiplicar o 1 por 2. O mesmo valor que você multiplicar embaixo, você tem que multiplicar em cima, para manter a equivalência das Então vai frações. ficar 2 sobre 10, né? Isso, ó, 5 vezes 2, 10. Tá aqui o denominador que a gente precisava. E agora, no numerador, aí não importa o que vai aparecer no numerador. Não é 20 sobre 100, O que professor? Não importa seria pra 20 gente é o sobre 100? denominador. 1 vezes 2, 2. Encontramos aqui a nossa fração decimal, tá, gente? 2 décimos. Então, ó, aqui a gente tem 2 décimos. Olha só. Encontramos a nossa fração decimal a partir da fração irredutível. Vamos supor que a gente não tivesse a fração irredutível. Vamos supor que a gente só tivesse o número decimal e a gente... Eu sei, professor, essa. O 0 conta como 10, não é? Então, vamos olhar aqui, ó. Eu acho. 0,2. Gente, eu quero que vocês apenas analisem o seguinte. Sempre que você for dividir, aqui eu vou até apagar essa. Vou pegar um outro número aqui, tá, gente? Vou pegar um número aqui, escolher um outro número, escolher o número 4, só para não usar o mesmo. Vou pegar o número 4 e vou começar a dividir o número 4 por números de base 10, tá? O que são eles? Aqueles números que são apenas o número 1 seguido por zeros. Então, vou pegar o 4, vou dividir ele por 10, dividir por 100, dividir por 1000, dividir por 10.000, só para a gente ver o que aparece como resultado. E aí a gente pode facilitar aqui, a gente entender, ó, esse processo de passar do decimal para uma fração decimal. Olha só. Deixa eu trazer mais para cá. Falem para mim o resultado dessas divisões. 4 dividido por 10, 4 dividido por 100, 4 dividido por 1000 e 4 dividido por 10.000. Ó, todos os números de base 10. Número 1 seguido de 0. Gente, quanto que dá aí 4 dividido por 10? 40.
Não, dividido por 10, Eita, eita. 0, Divisão, Não. divisão. 0,4. 0,4. Todo mundo aqui aí, gente, ó. 4 dividido por 10, 0,4. Agora pega o mesmo número 4 e divide por 100. 0,0. Quanto? 0,04. 0,04. Então, beleza. É só adicionar um zero, velho, e mudar a vírgula de lugar. 4 dividido por 1000. 0,004. 0,004. E 4 dividido por 10.000? 0,0004. Infinitamente. Então, Cara, ó, isso é muito difícil. dá para perceber que existe um padrão, né, gente? Nos resultados, quando você divide um número, tá? Por um outro que seja de base 10. Então, ó, quando a gente dividiu 4 por 10, é só pensar o seguinte. O número 10, ele tem quantos zeros? Ele tem apenas um zero. Olha só, gente. Quando a gente divide um valor, você está colocando ele em partes menores. Então, o É a resultado da técnica de divisão, passar vírgula. né, você tem o dividendo num tamanho. Quando você divide, Técnica de... o quociente vai ser menor do que o dividendo, vai ser em partes menores. Então, você vai ter um valor menor que o 4. Então, ó, a vírgula, ela não vai caminhar para a direita, ela vai caminhar para a esquerda, para o número ir diminuindo de tamanho. Olha só, a vírgula estava aqui. Quando a gente tinha o número 4, a posição dela é aqui, sempre após o número. Como o 10 ele tem apenas um zero, a gente percebe que a vírgula aqui ela voltou uma casa, andou uma casa para a esquerda. Quando aqui a gente dividiu por 100, o número 100 ele tem 2 zeros. Olha só. A posição. Coloque aqui a sua caneta logo após o 4 e veja onde que a vírgula está. Ela voltou aqui uma, duas casas. 2 casas dividido por 100, 2 zeros. Número 1000 tem 3 zeros. Vem aqui, ó, a ponta da caneta no final do número aqui, no 4. Aonde que está a vírgula? 3 casas à esquerda. Ela voltou 1, 2, 3. Aqui o 10.000, a gente percebe que voltou 1, 2, 3, 4. A quantidade de zeros aqui define a quantidade de casas decimais que você tem aí à esquerda do número. Então, olha só, gente, pro 0,2 aqui. A vírgula está aqui. Para esse número deixar de ter essa parte decimal aqui, transforme ele, pense o seguinte, pega esse número decimal e transforme ele num número inteiro, tá? Ou seja, exclui as vírgulas, essa parte visível, essa vírgula. Eu quero que você olhe para esse número decimal, 0,2, e converta ele em um número inteiro. Vamos excluir a parte decimal. Para excluir essa parte decimal, eu tenho que pegar essa vírgulazinha que está aqui e caminhar ela aqui, ó, uma casa para a direita. Aí o número deixa de ser 0,2 e passa a ser 2. Então, ó, uma casa. Se foi uma casa, significa que o número 2 está sendo dividido por quanto? Gente, 0,2 para eliminar a parte decimal, transformar isso aqui no número inteiro. 10 embaixo. Ó, se eu caminhei uma casa aqui, ó, pulei apenas uma casa, ele já passou a ser 2, então significa que o 2 está sendo dividido por quanto? Foi uma casa. Uma casa, 1, 0. Então é 2 dividido por 10. E se fosse 0,02? Olha só, se eu quisesse transformar esse 0,02 aqui em uma fração decimal, é só você olhar isso aqui, ó. A vírgulazinha. Para eu transformar esse 0,02 em um número inteiro, tá? Excluir essa parte decimal. Eu teria que caminhar aqui, ó, uma, duas casas. Então, significa que esse número 2 estaria sendo dividido por 100, tá? Essas duas casas correspondem a esses 2 zeros aqui do 100. Você vai olhar, tá? Sempre que você estiver trabalhando com o seu número decimal, você vai analisar a quantidade de casas decimais, tá, gente? Essa quantidade de casas define a quantidade de zeros que você vai ter ali no seu número de base 10. Então, ó, 0,2, uma casa, um zero. Então, é 2 dividido por 10. Só que a gente achou isso de duas maneiras diferentes, tá? Então, fica preenchido aqui essa primeira linha.
Então, ó, fração decimal 2/10, fração irredutível 1/5, número decimal 0,2. Beleza? A segunda aí, gente, isso aqui já fica até mais simples, né? Porque ele já começa a partir da fração decimal. Então, ele pede primeiro para fazer a fração irredutível, tá? Qual que é a fração irredutível aqui, gente? 60. 6 sobre 1. Não, 6 sobre 10. 6 sobre 10? Aham. Todo mundo concorda, gente? 6/10 Não, é a 6 fração sobre 10 não. irredutível? 3 sobre 5. Isso, tá? Então, olha só. Para se encontrar a fração irredutível, a gente vai simplificando, né, gente? Vai simplificando o máximo que der. Então, você já começa aqui, ó. 60 sobre 100. Primeira coisa que a gente já pode fazer para simplificar aqui é fazer o quê? Dividir por 20. Ó, não, mais rápido ainda. Um zero em cima, um zero embaixo. Já pode simplificar aí, gente, tá? Já pode Aí você só cancelar este divide por zero dois. com esse. Sobrou o que aqui? 6/10. É irredutível? Não, porque isso ainda dá para simplificar. Note que você tem aqui, ó, 6 em cima, 10 embaixo, os dois números são pares. Então, a gente sabe que todo número par é divisível por 2. Tá? Dois números pares, sobrou 2 pares aí. Dá para simplificar ainda. Todo par é divisível por 2. Então, você continua simplificando. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. 3 sobre 5. 3 sobre 5. Agora só, o que a gente encontrou aqui? Numerador 3, número primo. Denominador 5, número primo. Primo só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, aí não tem mais como simplificar. Não tem como a gente dividir esses dois por um mesmo número. Então, agora sim, acabou. 3/5. Então, ó, fração irredutível de 60 centésimos aqui, a irredutível é 3/5. 3/5. Número decimal, já tinha falado para vocês. Encontrar o número decimal é resolver a divisão. É pegar o 3 e dividir por 5. Então, só resolve. Quanto que é 3 dividido por 5? 3 dividido por 5. 3 dividido por 5. Ou 60 dividido por 100, tá? Não importa, gente. É pegar uma delas e dividir. Eu falei 3 por 5 porque o número é menor, né? Só que isso daqui é mais fácil ainda, porque a gente só precisa trabalhar com casa decimal. Se vocês partirem desse ângulo, isso aqui é mais fácil ainda. 0,6. 0,6, isso aí. Tá, 0,6. Gente, eu falei o 3/5 porque eu estava trabalhando com o número menor, né, na hora de realizar a divisão. Só que você também, quando você olhar para a fração decimal, fica mais fácil ainda, porque você pensa da seguinte maneira. Qualquer número dividido por 100, número 100 ele tem 2 zeros. Qualquer coisa dividido por 100, você tem que voltar 2 casas. Então, ó, 60 dividido por 100 dá 2 casas. 1, 2. Puxa a vírgula. 0,60, que é a mesma coisa aqui. 0,6. Ou se você dividir 3 por 5, vai encontrar o mesmo resultado, 0,6. Professor, nessa irredutível aí, essa fração irredutível da de baixo, eu acho que é 1 sobre 50, não é? Nessa daqui? É. Vamos ver? Vamos fazer? Primeira coisa né? aqui. Gente, agora a gente tem a situação que a gente só tem o decimal, tá? Nós já vimos a técnica aqui, né? Ó, 0,02 para transformar em fração decimal. Como que fica? Eu coloquei 1,50 e 2,6. Quer dizer, 1 sobre 50 e 2 sobre 100. Então, ó, Aham, também coloquei isso, professor. Aham, sim. fração decimal, gente, Ok, simplesmente, vamos olhar aqui quantas casas decimais, né? Tem até chegar aqui no 2, ó. 1, 2. Até chegar aqui, ó, uma vírgula atrás do 2. Então, ó, andou 2 casas, significa que está sendo dividido por 100, porque 100 tem 2 zeros. Então, ó, 0,02 é 2 dividido por 100, ou 2 centésimos. Na hora de simplificar, para encontrar a fração irredutível, aquela mesma história. 2 e 100 são números pares. Números pares são divisíveis por 2. Então, você vai simplificar.
pegando 2 centésimos e dividindo por 2 em cima, dividindo por 2 embaixo. 2 dividido por 2, 1. 100 dividido por 2, 50. 50? Então, aqui, ó. Acertei, então. 50 avos. Então, ficou dessa maneira. Ok aí? Posso falar como eu fiz a última, professor? Vamos lá. Como que ficou a fração irredutível de 15 3 sobre décimos? 5. Não, Oi? 3 sobre 2. 3 sobre 2. Como que foi 3 feito? sobre 2, isso 3 mesmo. sobre 2. Dividiu por quanto, gente? Dividiu por 5. Dividiu por 5, né? Ó. 15 e 10. Números terminados em 0 e 5, tá? São divisíveis por 5. 15 décimos, simplificando, ó, terminado em 0 e 5, tudo é divisível por 5. Então, divide por 5 em cima, por 5 embaixo. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 15 5. dividido por 5, 10 dividido por 5, 3. Então, 3 sobre 3 2. meios. Pronto. 3 meios. Essa é a nossa fração irredutível. E o número decimal? Bom, você escolhe, tá? Pega qualquer uma dessas duas frações e simplesmente efetua a divisão. Ou divide 15 por 10, ou divide 3 por 2, que a gente vai encontrar o mesmo resultado, que é o nosso número decimal. Quanto que deu aqui? É 1,5. 1,5, tá, gente? Ó, se você pegar 3 e dividir por 2, você vai encontrar 1,5. Se você pegar 15 e dividir por 10, lembre, sempre que você tem a fração decimal é mais fácil, porque fração decimal, gente, você só olha a quantidade de zeros e vê quantas casas a vírgula vai ter que pular. Ó, 10, 1, 0, ó, vem com a caneta bem aqui, ó. 15 dividido por 10. Coloca a caneta bem aqui, depois do 5. 10 tem um 0, volta uma casa. Então, ó, uma. Puxou a vírgula, 1,5. 1,5. Nem precisa fazer conta, tá? Então, ó, 1,5. Então, a fração decimal... Da fração decimal para o número decimal é muito mais simples, que você não precisa ter trabalho em resolver divisão. Você só fica mudando a vírgula de lugar, mais nada. Só olha a quantidade de zeros e desloque a vírgula dependendo da quantidade de zeros. Bem mais simples. Ok, isso então, gente? Sim, Isso senhor. na nossa provinha, todo mundo vai gabaritar? Todo mundo 100%? É, ué. Isso, quero Eu resultados. quase gabaritei na última, né? Tá? Quase. É todo mundo gabaritando, gente. Todo mundo gabaritando. Então, olha só. O que ele vem agora aqui, né? Logo depois do exercício, ele vem falando que eu já tinha comentado com vocês que nós já vimos, né? Com números inteiros, que é a localização agora, tá? Localização de números racionais na reta numérica. Vocês lembram, gente, que no começo, lá do primeiro bimestre, a gente estava trabalhando muito a questão da reta, só que a gente está trabalhando a reta com os números inteiros, tá? Todo aquele procedimento, nós fizemos comparação, qual é o número maior, qual é o número menor, dependendo do quê? Da posição que ele ocupa na reta. Tudo que nós vamos fazer aqui agora, mesmo procedimento que nós fizemos lá no início do primeiro bimestre, tá? Então, você saber aonde que está, por exemplo, ó, se eu chego e coloco um número racional como esse, ó, 3 meio, tá? 3 quintos, 1 quinto, tá? A ideia agora aqui é você saber colocar, marcar, realmente localizar aonde está esse valor em uma reta numérica, tá? Então, ó, não teremos problema, por quê? Porque vocês já dominam, né, a reta numérica. Vamos começar um novo conteúdo. Então, ó, vamos colocar aqui a reta, né? Uma reta numérica padrão com números inteiros, né? Como a gente está acostumado. Temos aqui Quebrei. uma retazinha. O zero. O zero aí é o nosso divisor de águas, né, gente? Ó, de frente para a reta. Tudo que está à direita do zero são valores positivos. De frente para a reta, tudo que está para a esquerda, tá? São valores negativos.
como eu tinha falado para vocês, nós já tínhamos trabalhado essa reta com números inteiros. Então, para a gente, só tinha o quê, gente? Ó, só aparecia na nossa reta. Vou colocar um espaço maior aqui. Ah, à direita eu teria o 1, teria o 2. Sempre de uma em uma unidade, né? Porque números inteiros. Então, para a direita, a gente teria aqui esses valores positivos. 1, 2, 3. Para a esquerda, também seguindo de uma em uma unidade. Só que agora, à esquerda do zero, nós temos os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, ó, era fácil. Ah, qual que é a posição, né? Marque para mim o ponto A na posição menos 3. Você vem cá e fala para mim, o ponto A está aqui. Menos 3. Visualmente, tranquilo. Agora, olha só, gente. Marque para mim um possível ponto B. Vou chamar um ponto aqui de B. E eu estou dizendo que ele está nessa posição aqui, ó. 1,5 ou simplesmente 3,2. Agora, isso aqui é um número inteiro? Então agora nesse capítulo você vai colocar a localização numa fração e a gente vai ter que achar na reta? Tá, o que acontece? Nós estamos trabalhando agora, gente, a localização de números racionais na reta. Nossa, então, entendi, olha só. entendi. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 são números inteiros. Professor, eu não entendi. Oi? Eu não entendi. Então, olha só. A gente já trabalhava com os números inteiros, né? Aqui estão exemplos de alguns números inteiros. Eu desenhei aqui uma reta numérica e representei apenas alguns números inteiros. 1, 2 e 3, à direita do zero. Menos 1, menos 2 e menos 3, à esquerda. Só coloquei essa reta, tá? A gente já está habituada com essa reta. Só que qual que é a situação que nós vamos trabalhar agora? Ih, tocou o sinal aqui. Mas só para adiantar para vocês. Qual é a situação que nós iremos trabalhar? O conjunto dos números racionais que nós estamos trabalhando, ele também, ó, ele inclui números que possuem casas decimais aqui, gente. Ó. Então, olha só. O número 1 é inteiro, o número 2 é inteiro. O número 1,5, ele não é um número inteiro, tá? O número 1,5, ele possui essa parte decimal aqui. É 1,5. Então, ele não pertence ao conjunto dos números inteiros, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Por que ele é um número racional? Porque o 1,5, ele é resultado da divisão de dois inteiros. 3 dividido por 2, tá? Ele é um número racional porque ele é fruto da divisão, ele é quociente de uma divisão de dois inteiros. Então, por isso que ele é racional. Se a gente pegar, por exemplo, o número 5, 5 também é racional, porque a gente pode dizer que 5 é 10 dividido por 2. 10 é inteiro, 2 é inteiro, 10 dividido por 2, 5. Se é resultado da divisão de dois inteiros, é racional. Então, a gente pode perceber aqui que os números racionais, ele engloba todos os números inteiros, são racionais. Só que esses números aqui que possuem parte decimal, eles não são inteiros, mas são quociente da divisão de dois inteiros, são racionais. O nosso foco agora vai ser localizar naquela reta onde, em qual posição na reta que estão certos os números racionais. Olha só, aonde que está o 1,5 ou o 3 meios na reta. Gente, 1,5 ele não é maior do que 1 e menor do que 2? Sim. E ó, 1,5, né? 1,5 é 1,5, ou seja, ele está na metade do caminho. Entre 1 e 2, ele está exatamente na metade. É maior do que 1, menor do que 2, só que está exatamente na metade. Então, olha só. Aqui está o 1, aqui está o 2. Ele está bem no meio. Se eu dividir esse espaço aqui bem no meio, colocar um outro tracinho que não existia, mas agora eu coloquei, o que eu posso dizer que é essa posição? Eu posso, 1,5. Eu posso colocar na forma decimal, posso dizer que isso vale 1,5, ou também posso colocar isso daqui, ó, gente. 1,5 não é 3 meios? 3 dividido por 2? Eu posso colocar isso aqui, ó. Tá. Tá? Isso que nós vamos trabalhar, tá? Que a gente dá continuidade amanhã. Então o senhor vai, por exemplo, colocar na reta um traço, e a gente vai ter que identifique o traço
uma fração. Podem haver duas situações. Vocês identificarem a partir das divisões qual é aquele número racional, ou simplesmente eu passar um número racional para vocês e vocês marcarem lá na reta, tá? Mas é essa a ideia, beleza? Amanhã a gente vai retomar esse raciocínio e aí entrar em umas atividades, ok? Aí quem quiser já ir dando uma adiantada, já pode ir olhando, gente. Mas a ideia é essa, simplesmente localizar numa reta aonde estão os números racionais. Beleza? Só isso? Só isso, tá? Amanhã a gente continua. Agora, intervalinho para vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tá,